foi esse aqui, Salmo 27:8. E Deus falou muito comigo, eu quero me aprofundar com você nessa palavra. Não sei se você chegou a ver ou ouvir a explicação do versículo de hoje, né? Quem viu você vai lembrar, quem não viu você vai ouvir aqui agora. Salmo 27:8, quem achou diga amém. Ele diz assim, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Então olha para o pastor, todos nós aqui esperamos respostas de Deus. Você está querendo que Deus te responda em alguma área da tua vida. Só que eu vou dizer algo para você, antes de nós esperarmos uma resposta de Deus, a gente tem que lembrar que Deus espera uma resposta de nós primeiro. Isso aqui nada mais é do que um diálogo. Deus está dizendo para o salmista assim, busca o meu rosto, busca a minha face. E Deus recebe a resposta que ele queria daquele homem. Ele recebe a resposta que ele queria daquele salmista. Senhor, ele diz, né? O teu rosto, Senhor, eu buscarei. E eu pergunto a você, eu me examinando essa palavra para todos nós, né? O Senhor, ele vai falar no teu coração. Você vai ouvir também essa voz dizendo assim, busca a minha face. E eu vou explicar para você como é que isso funciona. Não é uma voz audível, dificilmente vai ser. Pode acontecer? Pode acontecer. De alguém ouvir uma voz audível sendo o próprio Deus falando. Isso não é impossível não, tá? Tem experiências, são experiências extraordinárias com Deus. Mas geralmente, você sabe onde que a gente ouve Deus? Onde que a gente ouve Deus? Exato, na palavra. E aonde que Deus fala? No coração. Coração tem ouvido, pastor? Não, não tem. Mas o nosso coração, como que eu vou explicar para você? Você consegue identificar Deus falando como se fosse um toque muito sutil. Você sente aquele toque assim no meio do dia, vai orar. É Deus falando isso aqui, busca o meu rosto, busca a minha face. Você está lá naquela correria, você sente aquele toque do Espírito Santo assim, que eu sempre brinco assim, eu gosto do jeito que o missionário fala, você não sabe explicar por quê, nem como, mas você sabe que é Deus falando com você, você tem certeza que é Deus falando com você. É Deus ali dizendo para você, busca o meu rosto. Se ela acorda lá na madrugada, você vai lá no banheiro, mas no teu coração você sente aquele toque bem sutil, que a voz do Espírito Santo ela é mansa, né? Vai orar, você está precisando busca o meu rosto, me busca. Só que a grande maioria das vezes, o que a gente fala? Deus, depois. Não é a mesma resposta que Deus gostaria de receber, não é a resposta que o salmista deu, Senhor, o teu rosto eu buscarei. Não, você fala, Senhor, hoje eu estou corrido, outra hora eu faço, outra hora eu oro, agora não dá tempo, estou com tanto sono, estou tão cansado, estou tão cansada, Jesus, depois, amanhã. Irmão, está cheio de gente assim, você está sentindo lá no teu coração aquele toque do Espírito Santo. Passa a semana toda. Quanta gente sentiu o toque de Deus para estar aqui hoje? Estou falando para você, diante do Espírito Santo, eu tenho certeza disso que eu estou falando para você. Que hoje no dia, Deus tocou no coração da pessoa, hoje tem culto. Vai, busca o meu rosto, vai me buscar. Mas ao invés de ouvir a resposta, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Sim, Senhor, eu vou te buscar. Deus ouviu da pessoa, Senhor, mas hoje eu estou tão cansado, sexta-feira eu trabalhei a semana inteira. Outro dia eu vou. Depois eu vou. Mas hoje eu tenho compromisso. Mas hoje eu tenho que ir para tal lugar. E meu irmão, eu vou falar uma coisa para você, está impedindo muita gente de ser abençoada. Não é a resposta que ela quer de Deus, é a resposta que ela está dando para quem? Para Deus. Quando Deus está te pedindo, presta atenção, vou te explicar isso aqui. Quando Deus está dizendo, busca o meu rosto, primeira coisa que você tem que entender, Deus não está mendigando atenção. Deus não está mendigando, meu irmão, pedindo, olha, me busca. Não. Quando Deus está falando isso comigo, com você, é porque quem está precisando, na verdade, somos nós. Sempre vai ser eu e você. Deus não está mendigando para ninguém, irmão. A Bíblia fala que se nós não clamarmos, até as pedras vão clamar, mas alguém vai clamar a Ele. Amém, Jesus? Se Ele está tocando no teu coração, quem está precisando é você. Acorda. Deus não está implorando atenção.
Uma outra tradução, acho que é a Bíblia NVI, deixa eu ver. Não, Bíblia Linguagem de Hoje, coloca para mim ali. Olha como fala ali, ó. Bíblia Linguagem de Hoje, esse mesmo versículo aí. NTLH. Tu disseste, venha me adorar. Olha Deus te chamando. Venha me adorar. E eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor. Ô irmão, quanta gente Deus está chamando para vir adorar Ele. Quanta gente Deus chama na madrugada, vem me adorar. Ah, Deus está me mendigando alguma coisa, meu irmão. Eu ouvi uma coisa que eu nunca mais esqueci, é jargão, todo mundo aqui já deve ter ouvido. Mas aquilo, quando eu ouvi a primeira vez, aquilo ficou no meu coração. Presta atenção. Deus, sem eu, quem Ele é? Ele é Deus do mesmo jeito. Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é glorioso. Não muda, irmão, uma poeira do que Deus é. Se eu não adorá-lo, se eu não buscá-lo, se eu não for até Ele. Agora eu te pergunto, eu sem Deus, quem que eu sou? Fala de você, não fala de mim não. Você sem Deus é quem? Irmão, Ele sem eu, Ele continua sendo. Quem é Deus sem o pastor Renan? Ele é Deus. Agora quem que é o pastor Renan sem Deus? Irmão, Deus não está mendigando adoração. Deus não está insistindo, implorando atenção. Busca o meu rosto, me adora, não. Deus está falando comigo, porque quem precisa sou eu. Deus está te chamando, porque quem precisa é você. Deus está dizendo, vem me adorar. Quanto tempo faz que você não passa ali uma meia hora no seu quarto na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não tira um tempo para adorar a Deus? Eu sempre falo, Deus, eu não quero só adorar no dia do culto aqui do louvor, eu quero te adorar lá no meu quarto também. Fazer uma adoração para o Senhor lá no meu quarto, cantar para Deus lá. Pastor, mas vai me chamar de doido, eu estou lá cantando para Deus, não é? Adoração é só quando as pessoas estão vendo? Não, adoração na verdade é para quem? É para Deus, irmão. E Deus está chamando você, Deus vem e chama a gente, vem me adorar. Quanta gente, como eu falei, era para estar aqui hoje, já tem semanas que Deus está tocando no coração. Hoje tem culto, vem me adorar. Hoje tem culto, às vezes toca através de alguém. Às vezes é alguém que está evangelizando, que está chamando, é o convite que chega, é o pastor que manda mensagem. Seja, a pessoa às vezes está achando que é o pastor, mas não é não, irmão. Quem é o pastor? É Deus, o próprio Deus está chamando ela, é o próprio Deus está chamando ele. Até porque, eu falo isso para você como alguém que sabe, ninguém precisa te falar quando Deus está te chamando. No teu coração você sabe. Quantas vezes eu já fui evangelizar, aí você chega para a pessoa e fala assim, olha, eu vim te convidar para você ir na igreja, a igreja da graça, tem culto hoje lá. Aí a pessoa baixa a cabeça assim, ó, você vê nitidamente, a pessoa baixa a cabeça e fala assim, eu estou precisando ir na igreja mesmo. Nossa, eu estou precisando mesmo. O que é aquilo? É a pessoa que já sabe que no coração dela quem está falando é quem? É Deus, você só está ali confirmando, porque Deus já vem falando há muito tempo. Mas por que a coisa não acontece, pastor? Porque a pessoa não dá a resposta que Deus gostaria. Qual é a resposta que Deus queria? Eu irei te adorar, o Senhor. Não vou dar desculpas, não. Não vou deixar o cansaço me vencer, não. Não vou deixar a preguiça me vencer, não. Não vou deixar os problemas me vencer, não. Eu vou te adorar, Senhor. O Senhor está me chamando, eu vou. Diga glória a Deus. Está faltando isso em nós. A Bíblia Viva, coloca para mim ali, Felipe. Ela confirma o que eu falei para você, que não é no ouvido que você escuta o chamado de Deus. É aonde, pastor? Põe para mim aí, Bíblia NBV, Bíblia Viva. Rapidinho, isso. Não foi não. NBV. Está travando aí hoje? Está ruim? Aí, tem que melhorar esse computador, né? Meu coração ouviu a sua voz dizendo. Coração tem ouvido? Não tem. Mas a voz de Deus se ouve lá. Interessante, é um toque, é uma coisa sutil. Irmão, ninguém nem precisava falar isso para você. Você sabe que Deus vem chamando, vem me adorar, busca o meu rosto. Hoje mesmo de manhã, no culto das 6, o pastor Jaime estava falando sobre Mateus 6,6, né? Entra no teu aposento, fecha a porta e ora o teu pai em secreto.
Você está querendo tanta resposta de Deus, só que primeiro Deus está querendo uma resposta sua, mas não é uma resposta de palavra, é uma resposta de atitude. Lá no teu coração está lá, ó, meu coração ouviu a sua voz dizendo, busca a minha face. Irmão, primeiro que isso não é Deus implorando. Primeiro que Deus não precisa, não está mendigando atenção nem adoração. Segunda coisa, que Deus não está mendigando atenção, Deus não está mendigando adoração, é que quando Ele está falando isso para mim, quem está precisando sou eu. Sem Ele, eu não sou nada. Ele sem eu continua sendo Deus. Ele diz aqui, sim, é isso que eu vou o quê? Fazer, buscar a face do Senhor. Olha que coisa tremenda, isso aqui é a vida espiritual de todos nós. Lá no coração Ele sentiu, e a gente sente Deus falando, busca a minha face, me adora, me busca, faça um jejum, se consagra a mim. Quanto tempo talvez Deus venha cobrando de você? Se consagra, faz uma consagração, tira esse tempo para me adorar, tira esse tempo para me buscar, e vem o pastor e fala do jejum, mas eu só estou confirmando uma coisa que Deus já vem falando há muito tempo no seu coração, você sabe disso. E aí Deus quer essa resposta, sim Senhor, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. O que Deus quer? Que eu confirme, que eu responda a Ele, o que Ele já tem pedido no meu coração. Segunda coisa, primeiro que Deus não está mendigando, que Deus não está implorando por atenção. A segunda coisa é que Deus Ele não obriga ninguém. Deus é tão maravilhoso que Ele não vai forçar você a orar, Ele não vai forçar você a adorar, Ele não vai forçar você a buscar Ele. Amém, Jesus? Ele fala no coração, Ele convida, como diz em Apocalipse, Ele diz, eis que estou à porta, o quê? E bato. Mas quem decide abrir é você. Deus não obriga, mas eu falo algo a você. Deus Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos convida, vem, me busca, busca a minha face, né? Me adore, como diz na outra tradução. Só que Ele nos dá o livre-arbítrio, você faz se você quiser. Só que eu digo algo para você, Deus não tem preferidinhos, Deus não tem pessoas que Ele gosta mais, Deus não tem. Deus tem aqueles que respondem ao chamado que Ele faz. Deus tem aquele que quando Ele diz, faça assim, a pessoa diz, tá bom, sim Senhor, eu vou fazer. Não, Deus não tem aquele, fulano Deus está abençoando mais, olha lá, o ciclano Deus está fazendo na vida dele, Deus está respondendo ele, na minha vida Deus não está. Mas será que quando Deus te chama, qual é a resposta que você dá? Qual é a resposta que você tem dado ao Senhor? Hein? Será que você não é aquele que vive dizendo, depois eu vou Senhor, amanhã eu vou, não, tá bom Senhor, uma hora eu faço, não, depois eu faço. Meu irmão, está na hora de você responder para o Senhor, sim Senhor, é isso que eu vou fazer mesmo. Eu sei, você sabe aí no teu coração o que você tem que fazer, como eu sei também no meu, como Deus falou comigo hoje, também tem falado com você. Senhor, é isso mesmo que eu vou fazer. Diga glória a Deus. Eu não sei o que é, mas você sabe. Que Deus vem tocando no teu coração, você tem que responder para Ele hoje, Senhor, sim Senhor, é isso mesmo que eu vou fazer, eu vou buscar a tua face. Amém? Eu só estou confirmando uma coisa que lá no teu coração Deus já vem falando. Volta para a minha presença, me busca, se consagra a mim, faz um propósito. Talvez a resposta que você está precisando está na resposta que você tem que dar para Deus. Talvez a resposta que você tem clamado está na resposta que você tem que dar ao Senhor, que Ele vem usando a palavra, o pastor, lá na internet, na televisão, um ou outro amigo, um homem de Deus, uma mulher de Deus que já falou com você, e lá no teu coração você vem ouvindo a voz do Senhor. Então dê a resposta àquele que ouviu hoje. Quem está entendendo, diga amém. Dê essa resposta para Ele. Vou continuar o assunto para a gente não ficar só aqui, que tem bastante coisa para a gente ver. Vamos rapidinho lá para Mateus capítulo 26, versículo 38. Mateus 26, 38. Vamos ver algo parecido com isso aqui. A Bíblia fala que Jesus chama os discípulos para estar com Ele. Mateus 26, 38. Isso aqui é interessante, você vai ouvir aqui hoje. Diz assim,
Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Quem é que está falando isso, pastor? Jesus. Então deixa eu fazer uma pergunta a você: Jesus já sentiu tristeza? Sim ou não? Jesus sentiu tristeza ou não? Não só tristeza, uma tristeza absurda, que na Bíblia a linguagem de hoje, coloca a linguagem de hoje para mim, Felipe. Ó, a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz do quê? Me matar. Coisa pesada mesmo. Aí eu falo para você, olha para mim. Jesus ele é exemplo para tudo. Se Jesus já sentiu tristeza, eu tenho que observar o que ele fez quando ele sentiu tristeza. Porque hoje, quando você sente tristeza, o correto era nós fazermos o que Jesus fez. Porque ele passou por tudo que a gente passa hoje para nos dar um exemplo em tudo. Então Jesus sentiu uma tristeza de morte. Pastor, esse dia eu tenho andado triste. Tem hora que vem a tristeza, às vezes não é sempre, mas vem uma tristeza no meu coração, pastor. O que eu faço com essa tristeza? O que Jesus fez, eu vou chegar lá. Mas primeiro ele fala assim para os seus discípulos: ó, fiquem aqui vigiando comigo. Jesus está chamando, convidando. Vamos lá, Jesus está carente de ajuda, de atenção? Jesus está precisando dos discípulos? Nunca, irmão. Jesus, sem os discípulos, continua sendo Jesus. É como se Jesus estivesse implorando: fica aqui comigo. Mas pastor, é porque ele estava triste. Não, não é, vou te mostrar. Porque ele não precisava dos discípulos para vencer a tristeza, mas ele vai mostrar que os discípulos precisavam dele. Você quer ver? Olha o versículo seguinte, pode mudar para a Bíblia corrigida, vamos continuar aqui na sua Bíblia. Ele fala assim no 39: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e fazendo o quê? Orando e dizendo: meu Pai, se é possível, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Agora, deixa ali na linguagem de hoje, que eu vou fazendo aqui na Bíblia corrigida, e já vou lendo ali direto na linguagem de hoje, tá, Felipe? Pode deixar direto aí na linguagem de hoje. Olha lá, e foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e fez o quê? E orou. Por que ele fez isso, pastor? Porque estava com uma tristeza, que era uma tristeza tão grande que ele fala, que podia até matar ele. Então, quando eu sinto tristeza, o que eu tenho que fazer, irmãos? O melhor remédio para a tristeza, não tem outro. Aliás, eu digo até o único, viu? O único remédio para a tristeza, o que é? Oração. E tem mais, não é oração de outra pessoa não, tá? Não é. Jesus não estava pedindo para os discípulos ficarem com ele pela causa da tristeza. Você vai ver que, assim como a gente viu no versículo anterior, quando Jesus pede para a gente ficar com ele, é para o nosso próprio bem. Ele não precisava. Ele só pediu para os discípulos ficar com ele, para os discípulos estarem com ele, vigiarem com ele, porque os discípulos precisavam. Mas ele mesmo venceu a tristeza com o quê? Com oração. Então, tristeza se vence com oração, não oração dos outros. É a oração que você faz. Na questão da tristeza, eu aprendi isso com a Bíblia. Pastor, ora por mim, eu posso te ajudar, mas a sua tristeza só vai sair quando você se dobrar diante de Deus e fizer o quê? E orar. E falar com Deus. Aflição, angústia, tristeza. Isso não resolve com a oração dos outros, pode ajudar. Pastor, ora por mim, estou muito triste. Pastor, ora por mim, estou muito angustiado. Eu vou fazer uma oração para você. Mas aquilo só vai sair de dentro de você o dia que você parar, a hora que você parar e falar assim: Deus, eu estou aqui para orar. E você ficar ali, se for necessário 20 minutos, se for meia hora, se não sair depois de meia hora, 1 hora, até que aquilo saia de dentro de você. E sai, pastor, irmão, não tem remédio igual a oração para curar a tristeza, para vencer a tristeza. Amém? Mas eu mostro para você que, na verdade, quando Jesus diz assim para os discípulos: olha, fica aqui comigo, fica comigo, ele não está implorando atenção, como a gente viu, né, no Salmo 27. O que ele queria com os discípulos? Versículo 40 agora. E voltando para os seus discípulos, a nossa Bíblia diz: achou-os como? Adormecidos,
E disse a Pedro, né? Então nem uma hora pudesses vigiar comigo. Ó, você não conseguiu ficar comigo nem uma hora. Eu estou pedindo para você, fica comigo um pouco. Quando eu chego aqui, você está o quê? Dormindo. Mas não é porque ele precisava. Ali fala, né? Ó, depois voltou e os encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Dá a impressão de um Jesus carente aqui, né? O Jesus está, fica comigo, fica comigo. Não, não é. Você vai ver agora, quer ver? Aí vem a pancada. 41. Vigiai e orai. Não é por causa de mim, ó, presta atenção, isso é para você. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Por que eu estou pedindo para você ficar comigo, para você ter um tempo comigo? Por que eu estou pedindo para você vigiar um tempo comigo? Por você mesmo, porque quando a tentação chegar, se você não tiver um tempo comigo, se você não passar um tempo comigo, você não vai resistir à tentação. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, eu volto a dizer, nós em quem precisamos, não é ele que precisa. Só que apesar de não ser ele que está precisando, ele sempre vai tocar no teu coração. Fica comigo um tempo, tira um tempo para mim, igualzinho o salmista escutou, busca a minha face. Olha Jesus ali agora fisicamente, porque Jesus esteve em carne, né? Fica comigo aqui. Como é que você dá desculpa para Jesus em carne, né? Se Jesus está ali na tua frente, dizendo, fica aqui comigo um pouco, fica aqui, passa um tempo comigo. Ah, Jesus, não dá, porque eu estou cansado, isso, aquilo. Não disseram, mas mostraram. Como assim, pastor? Jesus encontrou eles como? Volta no versículo 40. E Jesus encontrou eles dormindo. O cansaço foi maior. O cansaço aqui foi a desculpa. E às vezes a gente só não tem Jesus fisicamente, mas Jesus está tocando no teu coração para o teu próprio bem. Fica comigo um pouco. Você está correndo demais, você está aí, passa o dia inteiro, não ora, passa a semana inteira, não tem um tempo comigo, passa a semana inteira, não tem um tempo para estar na igreja, passa a semana inteira, não tem um tempo para buscar. Cadê aquela oração que eu tenho te pedido há bom tempo já? Aquela consagração que eu já tenho falado com você? Ah, Deus, não dá. Ah, Jesus, não dá. Meu irmão, você está dormindo. O que Jesus está pedindo para nós, na verdade, é para o nosso próprio bem. Está entendendo, sim ou não? Ele não está mendigando atenção nem tempo, não. Ele está nos oferecendo, na verdade. Se você mudar aqui, aí, ali está na Bíblia, a linguagem de hoje, ó, ele diz assim, ó, versículo 41 agora, né? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. Querer todo mundo quer, né? O difícil mesmo é o quê? É conseguir, sem tempo com Deus. Não estou acrescentando nada não, estou só completando o que Jesus falou antes, né? O difícil é conseguir sem vigiar com Ele. Sem tempo com Ele, irmão, você pode até querer resistir à tentação. O difícil é o quê? É conseguir. Querer todo mundo quer resistir à tentação. Quem é que quer errar? Ninguém quer pecar, né? Ninguém quer cair. Querer todo mundo quer, mas conseguir é só para quem vigia com Ele, passa tempo com Ele. Está entendendo, sim ou não? Então ouça a voz de Jesus dizendo para mim e para você, fica comigo, vigiai comigo. Onde é que você vai ter esse tempo para estar comigo na igreja? Me adore, busca a minha face. Oh Deus, mas o Senhor é pegajoso, que o Senhor está insistindo tanto comigo. Oh meu irmão, isso é pura misericórdia. Porque quem está precisando sou eu, quem está precisando é você. Quem está entendendo, diga amém. Vamos continuar. Lucas capítulo 14 agora. Vamos para adiante aqui. Lucas 14, 16. E sabe o que é pior? Aquilo que às vezes nos afasta da presença de Deus. Aquilo que às vezes impede a gente de ter um tempo com Deus, de responder para Deus, sim Senhor, a tua face eu buscarei. Vou repetir, o que é pior? O pior é o que nós estamos permitindo que nos impeça de buscar a presença de Deus, de aceitar o convite de Deus. Por quê? Olha essa parábola aqui que Jesus vai contar, Lucas 14, 16. Deixa para mim aí na linguagem de hoje, tá, Felipe? Vamos fazer assim, que aí já fica mais rápido.
Eu vou ler aqui na Bíblia corrigida e depois eu leio ali na Bíblia Linguagem de hoje, que nós estamos usando hoje como Bíblia de estudo, né? Como comparação. Ele diz assim, ó, Lucas 14:16. Porém, ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. 17. A hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já tudo está preparado. 18. E todos a uma começaram a excusar-se. O que é que significa excusar-se? Dar desculpas. Ali na Bíblia Linguagem de hoje vai falar, né? Então Jesus lhe disse, certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar, versículo 17, quando chegou a hora, chamou o seu empregado, mandou o seu empregado dizer aos convidados, viam que tudo já está pronto. 18, mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. Busca a minha face, passa um tempo comigo, vem para a minha festa. Tudo são convites de Deus, né? Que fala onde? Ó, no coração. Aqui a figura é de um servo que foi convidar, mas hoje não precisa. A palavra mesmo já está te tocando. A figura aqui é de um servo que foi chamar, mas no fundo, no nosso coração a gente sente aquele, como que eu vou dizer para você, aquele toque sutil. Busca a minha face, passa um tempo comigo, se consagra a mim, tira um tempo para mim. Só que, como eles, muitas vezes a gente começa a dar o quê? Desculpas. Só que o pior é as desculpas. Aqui que o negócio fica forte. O primeiro disse ao empregado, comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Eu te pergunto, comprar um sítio é bênção ou é dificuldade? Ou é problema? Quem queria comprar um sítio aqui? Eu queria comprar um sítio, irmão, eu também queria. Para mim criar umas galinhas, plantar umas... Eu falo isso para a Graziela, mais para frente Deus vai me dar essa bênção. Plantar umas verduras, né? É gostoso. É bênção ou não é? Irmão, misericórdia, comprar um sítio é uma bênção, irmão, sim ou não? Só que aqui se tornou uma desculpa para não aceitar o convite de quem? De Deus. Então sabe o que é pesado? Que isso aqui não é diferente hoje, viu? O pesado aqui que não é os problemas que se tornam as desculpas para a gente não aceitar o chamado de Deus. O que às vezes nos impede de aceitar o chamado de Deus, de dizer sim para Deus, sim Senhor, eu vou. É o que, pastor? São as bênçãos que Deus está nos dando. Isso é que é duro. É as bênçãos que Deus tem nos dado. Deus tem nos abençoado tanto que a gente está tão ocupado com as bênçãos que a gente não tem tempo mais para o abençoador. Olha que contraste, né? A gente está tão abençoado, está tão sendo abençoado, está tão ocupado na correria com tanta bênção que Deus tem nos dado, que a gente não está tendo tempo para o abençoador. Só que sem o abençoador não tem o quê? Não tem bênção. Está entendendo, sim ou não? Sim, o abençoador não tem bênção, irmão. Cuidado para o sítio não te tirar da presença de Deus. O sítio é bênção, mas às vezes Deus dá o sítio e a gente fica tão ocupado com o sítio. Deixa eu lá ver o sítio, que eu estou tão animado com o sítio, que a gente esquece. Hoje tem culto. Hoje tem a oração. Hoje eu deveria ter tirado tempo para buscar a Deus. Deus, mas o Senhor entende, né? Que agora eu estou muito ocupado. Muita coisa. Estou crescendo, estou sendo abençoado. Glória a Deus, irmão. Mas não se esqueça do seu tempo com Deus. Não se esqueça daquele toquezinho no teu coração, lá no fundo, sutil, dizendo assim, ó, busca a minha face, me busca. Quarta-feira nós tivemos uma palavra tremenda aqui, quem estava quarta-feira você vai lembrar. A Bíblia fala que há tempo para toda coisa e há propósito para todo tempo, e que os tempos mudam, irmão. Os tempos mudam. A Bíblia fala de um rei que estava tudo bem, 10 anos ficou tudo em paz. Só que naqueles 10 anos ele não dormiu não, ele se preparou. De repente o tempo mudou. E o tempo muda, ninguém pode dizer para mim e para você o que vai acontecer amanhã. Tem gente que está tão intertido com a bênção que está esquecendo de quem? Do abençoador. Isso é coisa séria. Glória a Deus se Deus te der um sítio, que você tenha mesmo. Amém?
Eu, você, nós, amém? Também quero um. Que a gente tenha mesmo. Mas quando você tiver, irmão, não se esqueça daquela vozinha lá no fundo do teu coração. Hoje é dia de me adorar. Vem me adorar. Vem me buscar. Senhor, eu vou te buscar, vou te adorar. Aí depois eu vou lá para o sítio, vou desfrutar. Diga glória a Deus. A bênção, irmão, não pode se tornar desculpa para nós. A bênção não pode se tornar o que vai nos separar da presença de quem? De Deus. Quanta gente, eu sempre falo isso na igreja, porque eu vi isso muitas e muitas, não foi uma só não. A pessoa chega na igreja, Deus me socorre, me abençoa, porque eu não tenho emprego, porque eu não tenho um trabalho, porque eu não tenho nada. Aí Deus começa a abençoar, de repente as portas se abrem, consegue um emprego, consegue trabalho, daqui a pouco você não vê mais a pessoa na igreja. Mas o que foi, fulano? Estava tudo bem, você estava na igreja, estava firme, está com algum problema? Não, pastor, graças a Deus estou trabalhando agora. Estou trabalhando, Deus está abençoando, mas e aí? Agora não tem mais tempo, né, pastor? O senhor sabe como é que é. Deus tem que entender. Mas peraí, Deus me deu a bênção para me afastar da presença dEle? Está errado, não está? Alguma coisa está errada. Claro que vai ser mais corrido, né? As coisas que Deus vai acrescentando, muita coisa vai diminuindo o nosso tempo, mas Ele tem que estar em primeiro lugar, irmão. Jamais a minha bênção pode me separar dEle. Aí vamos continuar ali para a gente correr por causa do horário. Ele fala assim, versículo, o outro agora, qual que é a outra desculpa? O outro diz, comprei 5 juntas de bois. Misericórdia, já pensou, irmão? 5 juntas, acho que uma junta era 2 boi, se eu não me engano era isso. 10 cabeças de gado. É bênção ou não é? É bênção, irmão. 10 cabeças de gado hoje é uma bênção. Aí ele fala assim, preciso ver se eles trabalham bem. Peço que me desculpe. Desculpinha. Mas eu comprei um carro novo, agora o carro não era para trazer para a igreja? Não, vou experimentar ele agora para ver se é bom. Não faça isso, não deixe as bênçãos que Deus está te dando separar da presença de Deus. Aí vem o próximo, né? Esse aqui é o melhor de todos, versículo 20. O outro disse, acabei de casar, por isso não posso ir. Casamento é bênção ou não é? Fala que não é para você ver. É ou não é? Claro que é. Oxi, se é. Casamento é bênção. Aí casa, e eu já vi isso, hein, como pastor, já vi tantas vezes, estava lá o jovem, a moça, rapaz, Deus, prepara alguém, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aí Deus prepara, né, aí aparece alguém, só que o abençoado, abençoada, não é lá muito crente, muito firme com Deus. O que acontece com o indivíduo, ou com a indivídua, né, some. Irmã, cadê? Você não está vindo mais? Ai, pastor, o senhor sabe que o humor não gosta. Ai, pastor, o senhor sabe que ela não gosta, que eu venho agora direto. O senhor sabe, né, pastor? Não dá, eu tenho que agradar ele também. Deixa Jesus por causa dele, por causa dela. Vai acontecer igual muitas vezes eu já vi. Aí fica sem Jesus e depois o humor faz assim, E aí? Ai, pastor, o humor me deixou. Mas você deixou Jesus por causa do humor, não foi? Você esqueceu Jesus lá no fundo do coração, sabia? A pessoa sabe que lá no fundo do coração, que eu estou pregando para você, você está entendendo o que eu estou falando, né? Lá no fundo do coração a pessoa sabe, Jesus está falando, me busca. Mas hoje você vai na igreja de novo? Não, vamos comigo em tal lugar. Olha, irmão, que Deus abençoe você com o marido, com a esposa, com o companheiro, com a companheira, mas que em todo tempo você entenda que a salvação ela é individual. Eu casei, vamos comigo agora. Não quero, não vou. Amém, te amo, mas estou indo. Amém? Não paro. Jesus está em primeiro lugar. O dia que você sentir no coração, você vai comigo, mas deixar de ir, jamais.
Não vou, estou cansado, quero ficar em casa. Estou indo. A hora que eu chegar, a gente conversa. Aí a gente vai para onde você quiser ir, faz o que quiser ir. Mas primeiro quem? Primeiro Jesus. Porque lá no fundo a gente sente o chamado. Lá no fundo Deus chama, vem, me busca. Não, mais o sítio, mais o boi, mais o casamento. Irmão, Deus não nos dá bênção jamais para nos separar da presença dEle. Diga glória a Deus. Cuidado, hein? Cuidado, veja isso, aquela vozinha no teu coração não está te cobrando. E você está tão abençoado, abençoada, que você está intertido. Até intertido demais para ter tempo com Deus. Eu li um livro uma vez que ele falava assim, olha, se você não tem tempo para orar, como que é? Se você não tem tempo para oração, realmente você não tem tempo. Se você não tem tempo para oração, realmente você está perdendo tempo, alguma coisa assim. Porque a oração não posso esperar sobrar, né, o tempo. É igual a fidelidade do dízimo, da oferta. Se eu esperar sobrar, sobra? Não sobra. Eu preciso ouvir aquela voz e fazer como nós lemos lá no Salmo 27. Sim, Senhor, é isso que eu vou fazer. Eu vou te buscar. Diga graças a Deus. Irmão, não dê desculpas ao Senhor, não. Amém? Para terminar aqui, eu não vou estender muito, mas a Bíblia fala que quando o servo volta com a resposta, o Senhor falou, tudo bem, não precisa vir mais. Eu vou chamar outros. Não quer? Tem muita gente que quer. Vai lá, chama lá os mendigos, chama lá os mancos, os cegos e põe eles. É o que eu sempre digo, né? Se a gente inverter essa parábola e colocar no lugar do que comprou um sítio, alguém que perdeu um sítio, de tão endividado que ficou, talvez ele viria, sim ou não? Viria. Quantas vezes eu já vi, pastor, perdi tudo que tinha casa, tinha sítio, perdi tudo. Aí está na igreja ali, está buscando. Troca aquele que comprou 10 juntas de boi, se ele tivesse perdido 10 juntas de boi. O que casou, se tivesse separado, o marido tivesse ido embora, a esposa tivesse ido embora, talvez ele teria o quê? Ouvido, aceitado. Então nós não temos que perder, irmão, para ouvir aquela voz do nosso coração. Não, Deus não quer que ninguém perca. Deus quer que as bênçãos que Ele nos deu não nos separe do tempo com Ele, para que Ele possa nos abençoar ainda mais. Em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Deus quer essa resposta de mim e de você hoje. Amém? Eu talvez teria até mais para te falar, mas eu vou ficar por aqui.